pessoal, nessa aula a gente vai iniciar o estudo de vetores e vamos trabalhar os seguintes pontos: a definição de vetores, propriedade envolvendo vetores e as operações de vetores do ponto de vista geométrico. Bom, então vamos começar pela definição. Em um segmento orientado XY, chama-se vetor V o conjunto infinito de todos os segmentos equivalentes a XY. Ou seja, nós temos aqui um segmento orientado XY, tem origem no X e extremidade no Y, e vamos considerar os infinitos segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento que o segmento XY. Então, os segmentos com essas características, nós dizemos que eles são segmentos equipolentes a XY. Equipolente quer dizer, tem o mesmo comprimento, mesmo sentido e mesma direção. Então, se imaginarmos cada segmento desse com origem em cada ponto do plano, então nós vamos ter infinitos segmentos com essas características, tá certo? Então, um vetor, na verdade, ele não é um segmento, ele é um conjunto infinito de segmentos com as mesmas características. Então, isso é que nós chamamos de vetor, tá bom? Cada segmento desse, ele é chamado de representante do vetor ou imagem geométrica. Então, por exemplo, esse representante e esse outro aqui, eles fazem parte do mesmo grupo. Ele é o mesmo vetor. São segmentos diferentes, são, porque estão em pontos distintos, locais distintos do plano. No entanto, representam o mesmo vetor. Na física, por exemplo, quando a gente vai usar vetores para representar as grandezas vetoriais, a gente usa representante, a gente usa apenas um segmento que representa a imagem geométrica, né? Ou representante do vetor, tá bom? Bom, em relação às notações, nós temos, dentre muitas notações que existem para vetores, as mais utilizadas são essas. A gente usa uma letra minúscula do alfabeto com uma seta sobre essa letra. Ou a gente usa uma letra minúscula sobrelinhadas. Ou a gente usa duas letras para representar a origem e a extremidade desse vetor, tá bom? Bom, aqui nós temos algumas definições. Módulo de um vetor, V. Bom, o módulo é representado dessa maneira. Você coloca a letra que representa o vetor entre duas barras verticais e o módulo representa o comprimento do vetor. Aqui um exemplo, nós temos aqui um vetor, um representante de um vetor que tem 6 unidades de comprimento. Pode ser 6 centímetros, pode ser 6 metros, 6 decímetros, 6 decâmetros, 6 quilômetros, enfim. São 6 unidades de comprimento. Aqui nós temos o vetor nulo. O vetor nulo ele tem direção e sentido arbitrário e é representado por um ponto. Se ele tiver um sistema de coordenadas, ele é a origem do sistema, ou do espaço ou do plano. Vetor unitário. Como o próprio nome já fala, é o vetor que tem comprimento igual a 1. Versor de um vetor. Quando a gente fala em versor, a gente tem que tomar como base um outro vetor, tá bom? Então, um versor sempre está ligado a um vetor. Então, o versor é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor, tá bom? Por exemplo, eu tenho um vetor V e quero saber que é um versor do vetor V. Vai ser um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V, porém tem comprimento igual a 1, tá bom? Ele tem que ter a mesma direção e tem que ter o mesmo sentido. Agora, o comprimento é unitário. Então, esse aqui nós chamamos de versor. A gente observa que no caso aqui o vetor V tem comprimento 3 unidades de comprimento, né? O vetor U, que é o versor, tem 1 unidade de comprimento. Então, o vetor U corresponde ao vetor V dividido por 3, tá bom? Só que o 3 é o comprimento de V, é o módulo de V. Então, nós podemos obter o vetor U fazendo o vetor V dividido pelo seu módulo, como a gente vê aqui. Ou o vetor U é igual a 1 sobre o módulo de V multiplicado pelo vetor V, tá bom? Então, essa é a fórmula que nos permite, a gente vai utilizar ela muito lá na frente, agora não, mas lá na frente, quando a gente estiver estudando vetor do ponto de vista analítico, a gente vai utilizar essa fórmula para encontrar um versor de um vetor, tá bom? Depois nós temos o vetor oposto. O vetor oposto a um vetor AB, digamos, ele é um vetor que tem aqui o vetor AB, aqui é o vetor AB e aqui o vetor oposto a AB. Então, ele tem a mesma direção e tem o mesmo comprimento, porém em sentido contrário, tá bom?
Então, um vetor oposto a um dado vetor, ele tem mesma direção e mesmo comprimento, porém o sentido é contrário. Em relação à notação do vetor oposto, ela é feita da seguinte maneira: eu tenho um vetor AB e o vetor oposto a AB é o vetor BA. Então você troca as letras referente à origem e extremidade. Então fica dessa maneira. Então essa é a notação do vetor oposto. Mas se você preferir deixar a mesma ordem, né, as letras, você pode deixar o vetor AB, mas tem que colocar um sinal negativo na frente, que esse sinal negativo significa que ele, tirando o vetor negativo, você inverte as letras, tá certo? Então, a notação do vetor oposto a B pode ser BA ou pode ser menos AB. Aqui nós temos o vetor AB, aqui nós temos o vetor BA. O primeiro, que é o AB, tem a origem A e extremidade em B, e o oposto tem a origem B e extremidade em A, tá bom? Bom, e depois nós temos dois vetores são colineares quando apresentam a mesma direção. Bom, aqui eles podem ter sentidos contrários, eles podem ter comprimentos diferentes, no entanto, para que eles sejam colineares, eles precisam apenas ter a mesma direção. Três vetores são coplanares quando tiverem representantes paralelos ao mesmo plano, ou seja, esses três vetores são coplanares porque eles estão no mesmo plano. Mas esses três vetores não são coplanares porque tem um vetor que está num plano distinto, tá vendo? Nós temos dois vetores no mesmo plano, que é o vetor IV, ou pelo menos eles têm representante, né, no mesmo plano, que é o IV. No entanto, o vetor W está no outro plano, portanto, os três não são colineares, ou não são coplanares. Lembrando que dois vetores sempre são coplanares, tá bom? Então a gente quer verificar se os vetores não são coplanares, nós temos que avaliar isso a partir de três vetores. Bom, depois nós temos as operações com os vetores. A gente vai ver as operações do ponto de vista geométrico. Então nós temos a multiplicação por escalar, nós temos a adição e nós temos a diferença de vetores. A multiplicação por escalar é muito simples. Você multiplicar um vetor por um número real diferente de zero, o que vai acontecer? Se o meu vetor ele vai permanecer com a mesma direção sempre. Você multiplicou um vetor por um número real, você vai encontrar um outro vetor que terá a mesma direção do primeiro. Então, a direção não muda, tá bom? O que vai mudar é o sentido, o que pode mudar é o sentido e o comprimento. O comprimento por quê? Digamos que eu tenho um vetor que tem 5 unidades de comprimento e eu multipliquei esse vetor por 2, ele vai ficar com 10 unidades de comprimento, ele vai dobrar o comprimento, tá bom? Se você multiplicar um vetor por 3, você vai triplicar o comprimento do vetor. Se você multiplicar um vetor por 0,5, você vai comprimir um vetor, tá bom? Você está obtendo o que? A metade, 0,5 é a metade. Então, ao invés de esticar, você vai comprimir. Quando a gente multiplica um vetor por um número de 0 e 1, ao invés de multiplicar, ao invés de alongar o vetor, a gente vai estar comprimindo o vetor, diminuindo o comprimento dele. Agora, se o número real que eu vou multiplicar é negativo, então o vetor vai mudar de sentido, tá bom? Então, resumindo, multiplicando um vetor por um número real, a direção não muda, a direção permanece a mesma. Agora, ele pode alterar o comprimento, né? Se eu multiplicar por um número maior que 1, ele vai aumentar de comprimento. Se eu multiplicar por um número entre 0 e 1, ele vai diminuir o comprimento. E se eu multiplicar por um negativo, ele vai inverter o sentido do vetor. Vai ficar assim. Nós temos aqui uma constante k e um vetor v. Então, o produto dessa constante k pelo vetor v é o vetor kv. Então, essa é a notação, tá bom? Então, se o número k for 2, então 2 multiplicado por v, eu vou ter um vetor chamado de vetor 2v. Agora, em relação à direção, independentemente do valor que eu vou multiplicar, se é negativo ou se é positivo, não vai mudar a direção. Os dois, veja que nos dois casos, com K positivo ou com K negativo, eles terão sempre a mesma direção. Tá aqui, ó, mesma direção e mesma direção. Então, em relação à direção, descarta, ela não muda. Se o K for positivo, você vai ter um vetor com o mesmo sentido do vetor V. Então, o vetor KV vai ter o mesmo sentido do vetor V. E se o K for negativo, o vetor KV terá um sentido diferente, dando direção ao sentido oposto ao vetor V, tá bom? Então, direção não muda, sentido pode mudar se o K for negativo. Agora, em relação ao comprimento,
para você obter o comprimento do vetor KV, basta multiplicar o módulo do vetor V pelo módulo de K, tá bom? Aqui, olha, nesse caso, o vetor U tem 3 unidades de comprimento, como a gente pode observar, e o vetor V vai ter 1 unidade de comprimento. Então, se multiplicarmos V por 3, o U é igual ao V multiplicado por 3, tá bom? E aí, observe que eles tinham o mesmo sentido. Isso quer dizer que o número que foi multiplicado foi positivo. Nesse outro caso aqui, observe que o vetor U é 3 vezes o vetor V. Então, o V foi multiplicado por 3. No entanto, eles têm sentido contrário. Então, esse 3 foi multiplicado por V, ele é negativo. Vamos ver aqui como fica. Vamos fazer mais detalhado. Olha só, eu tenho um vetor U que é 3V. Está aqui o vetor U, que é o triplo do vetor V. Só que o 3 é positivo. Então, primeiro, não se fala em direção, a direção sempre é a mesma. Como o 3 é positivo, eles terão o mesmo sentido, os dois. Sentido da esquerda para a direita. Agora, em relação ao comprimento, a gente faz o comprimento de V, tá vendo? Olha, vezes o comprimento de K. No caso, o K é 3, então ficou comprimento, o módulo de 3, né? Comprimento de K não, módulo de K. Então fica o módulo de 3. O módulo de 3 é 3 e o módulo de V é 1. 3 vezes 1, 3. Portanto, o comprimento de U é 3. Como a gente pode observar aqui, U tem comprimento igual a 3. Já no segundo caso, o K é menos 3, é negativo. Então, a gente já inverte o sentido aqui. Então, o vetor U vai ter sentido contrário do vetor V. Mesma direção, a direção não se altera. Em relação ao comprimento de U, olha, observe que tem o mesmo comprimento. Está com o sentido contrário, mas o comprimento é o mesmo. Então, para obter o comprimento, a gente faz o comprimento de V vezes o módulo de menos 3, seria o módulo de K. O módulo de menos 3 é 3. E o comprimento de V é 1. 3 vezes 1, 3. Então, independente do sentido, o comprimento nos dois casos aqui é igual a 3. Agora, vamos falar da soma. Bom, nós temos aqui um vetor U e um vetor V, tá bom? E a soma U mais V, logicamente, tem um sentido diferente, né, da soma de números reais. Porque aqui nós estamos trabalhando com segmentos, com vetores. Então, quando a gente soma dois vetores, a gente tem um terceiro vetor, tá bom? Então, como é obtida essa soma? Imagina que um vetor AB, que é o vetor U, e um vetor BC, que é o vetor V. Então, quando a gente vai somar vetores, pela definição, a gente vai sempre colocar a origem de um dos vetores coincidindo com a extremidade do outro. Então, aqui nós temos, olha, a origem do vetor, aqui no vetor U, ele vai ter origem A, extremidade em B. E o vetor V vai ter origem em B, extremidade em C. Então, observe que a origem de 1, no caso a origem de V, coincide com a extremidade de U. Então, essa é a regra para que a gente possa determinar o vetor soma. E o vetor soma é aquele que tem a origem no primeiro e a extremidade no último, tá bom? Pronto, essa é a soma. Agora, existe outra configuração para a gente determinar essa soma? Existe. É até melhor essa outra configuração porque nos permite usar a geometria plana para encontrar o comprimento desses vetores. Então, para a gente obter essa outra configuração, basta deslocar o vetor V para cá. Você vai pegar a origem do vetor V e colocar aqui, ó, na origem do vetor U. Bom, tem que coincidir as duas origens. Então a gente desloca para cá, ele fica aqui o vetor V, tá vendo? Ele saiu daqui e veio para cá. Bom, e aí o vetor S continua lá no local dele. A gente desenha agora um paralelogramo, tá vendo? Olha. E observa que o vetor S agora é exatamente a diagonal dessa figura, tá bom? Bom, observe que nessa configuração nós temos o vetor U, o vetor V e o vetor S com a mesma origem. Aqui não, aqui a origem de V está na extremidade de U. E o vetor S tem origem em U e extremidade em V. Aqui não, os três têm a mesma origem. E aqui nós temos o paralelogramo. Tranquilo? Bom, em relação à diferença, como seria a diferença? Bom, a diferença é obtida dessa maneira. Eu tenho aqui o vetor U, tenho o vetor V, e se a soma era essa diagonal, que tem origem aqui na origem dos dois, a diferença é a outra diagonal, que tem origem e extremidade, né, coincidindo
com as extremidades de u e v, tá certo? Então o vetor D, que é o vetor diferença, é esse vetor azul, em que a origem dele coincide com a extremidade de v e a extremidade dele coincide com a extremidade de u, tá bom? Agora, por que o vetor diferença representa essa outra diagonal? Bom, a gente vai ver, mas primeiro, observe que u menos v representa a soma de u com o oposto de v, até porque mais com menos é menos, tá bom? E outro detalhe, observe que o vetor diferença ele é diagonal, mas se eu invertesse o sentido, ele continuaria sendo diagonal. Então existe, a gente tem que ter muita atenção aqui nessa questão do sentido do vetor diferença. O vetor diferença ele vai ter sua extremidade coincidindo sempre com a extremidade do vetor que é o minuendo da operação. Aqui nós temos o minuendo que é u e o subtraindo que é v. Então o vetor diferença vai ter sua extremidade sempre coincidindo com o vetor minuendo, no caso aqui é o vetor u. Então aqui nós temos o vetor u, aqui é a extremidade, e a extremidade do vetor diferença coincide com a extremidade de u. Bom, para entender melhor o porquê, né, desse vetor diferença ser representado por essa diagonal, a gente faz o seguinte, olha só. Vamos considerar aqui os vetores u e v, né, com a mesma origem, os dois, lógico, para a gente poder ficar mais fácil para a gente verificar quem é o vetor diferença e o vetor soma. E a gente sabe que o u menos v é u somado com o oposto de v. Então o primeiro passo é você determinar o oposto de v. Para encontrar o oposto de v, basta mudar o sentido de v. A gente mantém um comprimento, a direção, mas muda o sentido. Agora vamos desconsiderar esse vetor v e vamos nos concentrar apenas no u e no menos v. Bom, como a diferença é uma soma de u com menos v, então a diferença vai ser a soma desse vetor u com o vetor menos v. E a gente sabe que para obter essa soma, basta fazer um paralelogramo, aqui ó, e a diagonal aqui, que parte da origem dos dois, é a soma de u com menos v. Ou seja, a soma de u com menos v é exatamente o vetor d. Então aqui seria o vetor d, que é a diferença de u e v, ou seja, a soma de u com menos v. Aí o que a gente faz? A gente vai obter um representante desse vetor v aqui do outro lado, em que a origem vai estar nesse ponto aqui, na extremidade de v. Em outras palavras, é como se eu deslocasse o vetor d para cá, colocando a extremidade de d na extremidade de u e a origem de d na extremidade de v. Então, ele fica assim, olha só, para cá. Agora vamos desconsiderar o lado direito, tá bom? O lado esquerdo, e vamos desenhar aqui um paralelogramo. Olha só. E aí a gente vê que o vetor d é exatamente a diagonal, tá vendo? Olha, considerando o vetor u e v, o vetor d, né, é a diagonal, né, menor do paralelogramo formado por u e v. E considerando o vetor u e menos v, então o vetor d é a outra diagonal, né? A diagonal que sai da origem dos dois até o vértice oposto do paralelogramo. Bom, então, em suma, em resumo, nós temos: eu tenho um vetor u e tenho um vetor v. Então a soma é esse vetor s, que tem origem na origem dos dois, tá vendo? Os dois têm a mesma origem, na verdade agora os três têm a mesma origem. E o vetor diferença é esse vetor que tem a origem extremidade nas extremidades dos dois vetores, do vetor u e do vetor v. Ok? Bom, pessoal, e com isso a gente encerra essa parte, essa introdução de vetores, a vetores. E na próxima aula a gente vai continuar o estudo de vetores, tá bom? Ainda do ponto de vista geométrico, tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.